Salve, salve, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney, voltamos a falar um pouquinho sobre a semana que vocês tiveram de Química. Então, a professora e as professoras pediram para revisar NOx, balanceamento de equação e também falar um pouquinho sobre as chamadas leis ponderais. Só que nunca esqueça que quando você estiver trabalhando com NOx, você precisa lembrar de alguns elementos essenciais, começando com os elementos da família 1A: lítio, sódio, potássio, robídio, césio e frâncio, mais a prata. Tem até aquela frase ridícula, mas ela funciona bem: li na caras que o Robinho casou na França. Esses elementos sempre vão ter uma carga mais um. Elementos da família 2A: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Mais o zinco e o cádmio, eles têm uma carga mais 2. O alumínio, que está na família 3A, tem uma carga mais 3. Oxigênio tem uma carga menos 2, porque ele está na família 6A, e faltam 2 elétrons para ele ficar estável. O hidrogênio, aliás, não esqueçam que a professora deve ter falado sobre os peróxidos e os superóxidos. Peróxido tem carga menos 1 e os superóxidos têm carga meio. Mas isso é coisa para vocês trabalharem lá durante a semana. O hidrogênio tem carga menos 1, com exceção dos hidretos, que tem carga menos 1, família 7A na ponta direita. Só uma pequena informação. Quando o elemento estiver na ponta direita, ele é o mais eletronegativo. Quando ele estiver na ponta esquerda, o mais eletropositivo. Assim funciona. Como ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, portanto, ele tende a ganhar um elétron, vai ficar com carga menos 1. 6A na ponta direita ganha 2, e aí ele vai ter uma carga menos 2. Esses são os elementos que você precisa saber, precisa memorizar. 1A e prata mais 1, 2A e zinco 2, alumínio com carga mais 3, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, e os halogênios na ponta direita menos 1, enxofre em selênio 6A na ponta direita menos 2. Aí o que acontece? Depois disso, você estudou a parte da regra dos NOx. Para substância simples, o NOx vale 0. Para íon monoatômico, só tem um átomo, o NOx é igual à própria carga. Para substância composta, a soma algébrica de todas as cargas vale 0. E para o íon poliatômico, a soma de todas as cargas vale a própria carga. Como é que isso vai funcionar? Vou te dar um exemplo de cada aqui no quadro. Então, eu quero que você determine o NOx do enxofre nesses compostos aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho S2, S2-, aí eu vou pegar o H2SO4 e ainda vou pegar o SO3 com uma carga 2-. Então, eu tenho 4 estruturas aqui no quadro e eu quero que você determine o NOx do S, do enxofre, de todas elas. Primeiro, S8. Repare que aqui na parte direita superior não tem carga aparente. Então, significa que para substância simples, o NOx vale 0. Agora, aqui na ponta direita superior tem uma carga. E essa carga é negativa. Portanto, quanto que vale o NOx para íon monoatômico? A própria carga. Então, o NOx ele vale menos 2. Ácido sulfúrico, substância composta. Como é que eu sei que é substância? Porque não tem carga aqui em cima. E aí eu vou precisar usar essa regrinha aqui, ó. A soma de todos os NOx tem que ser igual a 0. E para isso, o hidrogênio vale mais 1, vezes 2 dá mais 2. O oxigênio vale menos 2 vezes 4 dá menos 8. E que número que você soma com mais 2 e menos 8 que dá 0? Gente, na dúvida, faça o seguinte, ó. 2 mais x mais menos 8, isso aqui tem que ser igual a 0. Portanto, quanto que vai valer o NOx desse enxofre? Mais 6. Assim que vai funcionar. E aqui, cuidado que tem uma carga 2- e ele faz parte de um íon poliatômico. Tem mais de um átomo. O que diz a regra?
a soma desses dois átomos tem que ser igual a -2. Então, o que eu preciso? Oxigênio menos 2, multiplicado por 3 dá -6. Agora, cuidado, mas cuidado aqui, gente. Que número que eu vou somar com -6, que vai ser igual à carga -2? Na dúvida, se você não conseguir fazer isso de cabeça, bota isso no papel, fica mais prático. E aí, que número que eu vou somar com -6, que vai ser igual a -2? O NOx desse enxofre vai corresponder a +4. Assim que funciona a parte do NOx. Cada uma dentro da sua regra. Tá, primeira parte, então, NOx, como que se determina o NOx dos elementos já foi. Agora, em cima disso, um segundo critério que vocês estudaram é um negócio chamado balanceamento de uma equação. Então, como é que fica o balanceamento dessas equações? Então, vou colocar algumas reações, vocês vão ter que equilibrar. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho nitrogênio e reage com hidrogênio produzindo NH3. O princípio básico do balanceamento é que o número de átomos de nitrogênio do produto tem que ser igual ao número de átomos de nitrogênio do reagente, a mesma coisa para o hidrogênio. O que eu tenho no reagente tem que estar no produto. E aí, o que você observa atentamente? Você vai observar que aqui tem 2 átomos de nitrogênio, 2. E aqui, ó, só tem um. Só tem um átomo de nitrogênio. Aonde que eu posso mexer para fazer o balanceamento? Você só pode mexer na frente das moléculas. Como lá tem 2 e aqui tem 1, que número que eu coloco na frente que multiplicado por 1? Toda vez que você colocar o número na frente, o chamado coeficiente, ele tem o fator de multiplicação. Multiplicação. Então, 2 vezes 1, 2. Ou seja, equiparou os átomos de nitrogênio. 2 vezes 3 são 6. E aqui só tem 2. Que número que você vai colocar ali na frente que vai multiplicar o 2, que vai ser igual a 6? 3. Logo, a equação, para ficar devidamente equilibrada, precisaria do 1, 3 e 2. Então, não esqueça que quando você for fazer balanceamento, o número que eu coloco na frente tem o fator de multiplicação. Tá, professor? E se aparecer uma reação maior? Então, vamos colocar a seguinte ideia. Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de potássio. Dessa reação, ele vai produzir o K2SO4 e mais moléculas de água. Como é que eu vou deixar uma reação um pouquinho maior equilibrada? Escolha os elementos aqui. Então, vou começar com o K. Aqui tem 1K e aqui tem 2. Se aqui tem 2, lá tem 1, na frente eu coloco o número. Só não esqueça que quando você colocar o número da frente, esse número multiplica todos os demais átomos. 2 átomos de potássio, 2 átomos de potássio. 1 átomo de enxofre, 1 átomo de enxofre. Fechou. Enxofre está equilibrado. Agora, gente, aqui que vocês têm que tomar o cuidado. 2 átomos de hidrogênio aqui, mais 2 vezes 1 mais 2 átomos de hidrogênio na segunda molécula. Qual é o total de hidrogênios que eu tenho antes da seta? 4. Só que aqui, ó, só tem 2. Se lá tem 4, aqui tem 2, que número que eu vou colocar na frente da água, que multiplicado por 2 vai dar o 4, vai me dar um 2. Tá, professor? E agora o oxigênio. Vou fazer aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem 4 átomos de oxigênio e 2 vezes 1 tem mais 2 átomos de oxigênio. Então, repare que antes da seta nos reagentes, 4 com mais 2 são 6. Aqui tem 4 átomos de oxigênio e 2 vezes 1 também tem 2 átomos de oxigênio, portanto, 6 átomos de oxigênio. Portanto, equação equilibrada. Qual que é o objetivo do balanceamento? Deixar o número de átomos dos reagentes igual ao número de átomos dos produtos. Esse seria o segundo assunto que os professores e as professoras trabalharam com vocês aí. Mas ainda temos um terceiro item a trabalhar. As chamadas leis ponderais.
Duas dessas leis eu quero trabalhar com você. Então, olha só. Existe a primeira lei chamada Lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva e se transforma. Portanto, a Lei de Lavoisier fala o seguinte: num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Quer ver um exemplo prático disso? Vamos imaginar que eu tenho a seguinte reação. Hidrogênio reage com oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. A reação já está equilibrada. O que acontece? 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio, produzindo quantos gramas de água? Professor, como é que eu vou saber um negócio desses? Veja bem, qual é a soma? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. A soma das massas dos reagentes. 4 mais 32 igual a 36. Se a massa total dos reagentes vale 36, quanto que vai valer a massa dos produtos? 36 gramas. Isso é chamada Lei de Lavoisier. Professor, faz um outro exemplo. Carbono reage com oxigênio, produzindo CO2. Imagine que você tem 12 gramas de carbono que reagem com uma certa massa de oxigênio a fim de produzir 44 gramas de CO2. Como é que eu vou descobrir qual é a massa de oxigênio que reage com 12 gramas que vai ser igual a 44? Então, olha só. O que está depois da seta, 44 gramas. O que está antes da seta também tem que dar 44 gramas. Porque a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Como aqui eu já tenho 12, como é que eu vou saber a massa desse oxigênio? Que número que eu vou somar com 12, que vai ser igual a 44? Aí se pega 44 menos 12, isso aqui vai me dar 32 gramas. Essa é a massa de oxigênio que você deveria ter. E olhem bem, 12 mais 32, 44. Massa do reagente 44, massa dos produtos também 44. Ponto. Isso é chamada Lei de Lavoisier. Massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Segunda lei. A segunda lei é a chamada Lei de Proust. A Lei de Proust, ele trabalha com proporções. A Lei de Proust trabalha com proporções. Professor, como assim? Eu vou colocar de novo aquela reação da água. Moléculas de hidrogênio reagem com oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. Essa é a reação. Eu comentei no exemplo anterior que 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio, produzindo 36 gramas de oxigênio, de água, desculpe. Então, 4 mais 32, 36 igual a 36. Agora, se eu tivesse o seguinte desafio, e se eu tivesse apenas 2 gramas de hidrogênio e eu tivesse que achar a massa do oxigênio e a massa da água nessa reação? Como é que você conseguiria encontrar esses valores? Professor, eu posso chutar qualquer valor? Não, é uma lei, e a lei tem que ser respeitada. Agora, você consegue ver uma proporção do 2 para o 4? O que o número 2 em proporção é do 4? Ele é o dobro, é metade, é um décimo, é 10 vezes maior? Não. O 2, ele é metade do 4. E se 2 é metade de 4, que número que eu vou colocar aqui embaixo, que é metade do 32? 16 gramas. E que número que eu vou colocar aqui embaixo, que é metade do 36? 18. Isso é a chamada Lei de Proust. Essa é a ideia. Agora, e se eu tivesse, porventura, deixa eu colocar um outro dado. E se eu tivesse 8 gramas e vocês tivessem que determinar a massa do hidrogênio e a massa de água nessa reação? Novamente, proporção. Você consegue ver uma proporção do 8 para o 16? Ah, professor, o 8 é metade do 16. Se 8 é metade, metade de 2, 1 grama, e metade de 18, 9 gramas. E olha só que legal,
a lei de Proust se completa a lei de Lavoisier, porque 1 mais 8, 9 gramas de reagentes, 9 gramas de produto. 2 mais 16, 18 gramas de reagentes, 18 gramas de produtos de uma reação. É assim que você trabalha com essas duas leis ponderais. Segundo a lei de Lavoisier, a massa dos reagentes igual à massa dos produtos, e segundo a lei de Proust, Proust trabalha com proporções. Tá, professor? E se eu não enxergasse uma proporção, por exemplo, vamos imaginar que eu coloco aqui uma massa de 0,5 gramas. Eu quero saber qual é a massa de hidrogênio e qual é a massa de água que eu precisaria ter nesse sistema. Tá, professor? E agora? Eu não sei. O que o 0,5 é do 8? Não tenho a mínima ideia. E como é que eu vou descobrir os valores agora? Então, eu vou colocar um X aqui e você vai colocar um Y aqui. Proust trouxe à tona uma das ferramentas mais importantes da ciência, chamada regra de 3. A pergunta é, o que se quer calcular primeiro, X ou Y? Se você dizer que vai calcular o X, vamos fazer o seguinte. E um detalhe, você poderia escolher qualquer uma dessas relações. 4 está para 32, assim como 2 está para 16, assim como 1 está para 8. Eu vou pegar a última relação aqui embaixo. Ó. Se 1 grama está para 8 gramas, o 0,5 gramas está para X. E aí, se você esquecer um pouquinho a regra de 3, repare que a regra de 3 você faz uma multiplicação cruzada. E como é que eu faço essa multiplicação cruzada? Você vai fazer 1 vezes 0,5 igual a 8 vezes o X. Como eu quero isolar esse X vai ser igual a 0,5 divididos por 8. E quanto que vai dar esse 0,5 por 8? 0,5 divididos por 8, você vai encontrar como resposta 0,625 gramas. Essa é a massa do teu X. O X vale 0,0625 gramas. Tá, professor, e o Y? Não preciso mais fazer a regra de 3. Por quê? Porque a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos da reação. E quanto que dá 0,0625 com mais 0,5? Você vai encontrar 0,55625 gramas. Isso só vai acontecer se você não conseguir enxergar uma proporção. Se você perceber que tem o dobro, que tem a metade, que tem o décimo, você consegue fazer tudo isso pela parte normal. Então, o que as professoras me pediram? Para fazer uma revisão sobre inox, quem oxida, aliás, sobre carga dos elementos, as 4 regrinhas, substância simples, íon monoatômico, íon poliatômico, substância composta, a parte do balanceamento das equações e segundo as nossas leis ponderais. Lei de Lavoisier, que fala que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, a lei de Proust, que trabalha com a parte das proporções, e se você não conseguir enxergar uma proporção, dá-lhe regra de 3. Gente, espero que essas informações te ajudem a compreender essa matéria, que é fantástica para a compreensão de outros assuntos maiores. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!